Glória a Deus. Podem tomar assento também. Glória a Deus, né? O tempo que vivemos não pode influenciar no que somos e quem é Deus no nosso viver. Efésios, a Bíblia toda nos fala de batalhas espirituais. O pastor, quando nos convidou, falou sobre esse tema, batalha espiritual. É o que você sabe. Se perguntar para todo mundo sabe o que é uma batalha espiritual. Mas como enfrentá-la? Como nos armar para que a gente possa vencê-la a cada dia? Só no Senhor. E é por isso que eu quero, nesses poucos minutos, a gente vai estar compartilhando o que precisamos para a gente poder batalhar e vencer no Senhor. Você quer vencer no Senhor as batalhas que são propostas? Todos os dias são propostos batalhas para a gente lutar. E infelizmente nem todos têm vencido. Pastor, no início do culto, dizem que o mal desse século pode ser a depressão ou a ingratidão, pode também ser o desânimo, falta de comprometimento e outros mais. Mas o que tem impedido a gente de avançar, de caminhar, se o Senhor Jesus nos disse, toma a tua cruz e siga-me. A batalha existe para mim e para você, não é só na casa do ímpio, ou não é só na casa do vizinho, ou não é só no outro estado, outra nação, não é só na Ucrânia, em todo lugar, em todo tempo. Se a gente olhar no livro de Josué, o povo de Deus, no primeiro capítulo de Josué, tinham já experimentado batalhas, mas o Senhor o chamou, né? Queria te convidar a abrir rapidinho a Bíblia e ler só alguns versículos do livro de Josué, no primeiro capítulo. Ele falou, versículo 7, Josué, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, prudentemente ela te conduzirá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Por onde você tem andado? Existem caminhos de trevas em muitos lugares, mas existe a palavra de Deus que é a luz, que deve resplandecer no nosso viver. Devemos praticar a palavra, declarando a verdade de Deus, não somente para os outros, mas primeiro tem que ser em nós. E ele diz, medita nesta palavra, dia e noite. A palavra do Senhor nos diz, para alguns dias, só nos momentos de batalha? Não, todos os dias. Precisa de ter preparação. Batalha espiritual, ela existe e não pode ser lutada de qualquer jeito. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 6. Por que vamos ler? Porque é a palavra que liberta. Porque é a palavra que muda a história de vida. É a palavra que faz acontecer. E ela tem que ser declarada na minha boca, na tua, na de todos. Versículo 12 do capítulo 6 nos fala, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar o quê? Firmes. Nesses versículos que a gente vai ler aqui ainda, a gente lê pelo menos 3 vezes ficar firmes. No versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, com a verdade. Com o quê? Cingir os lombos com a verdade. E vestir a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Você entendeu o que a gente precisa para a batalha espiritual? Estarmos revestidos da armadura de Deus. Precisamos de estar atento a cada detalhe dessa armadura. Se o Senhor Deus nos diz que a gente precisa nos revestir de uma armadura, é porque Ele sabe que tem uma batalha. E essa batalha é para mim e para você lutar. Jesus já venceu o inimigo na cruz. A gente não vai lutar como o Senhor Jesus já venceu ele, mas a gente precisa de lutar a cada dia para que a gente esteja apto para fazer parte do exército de Deus e cumprir os propósitos dele nessa terra e, por fim, vivermos eternamente com ele nos céus. O Senhor é que te dá autoridade, a capacidade a você e a mim, porque a gente precisa a cada dia. Porque se não for Ele, irmãos, pode ter saúde, pode ter dinheiro, pode ter poder, pode ter riqueza, mas tudo nesse mundo é temporário. 2 Coríntios 4, 16, a gente lê o quê? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A gente precisa guardar, esforçar, como Josué disse, como foi dito a Josué, dia e noite, não se apartar dos mandamentos e preceitos da palavra de Deus, não é isso? E aqui também nos diz que se o homem exterior, se nós estamos envelhecendo a cada dia, se a gente está sentindo dores, nos corrompendo, passando dificuldades, isso é do homem exterior. Mas o interior tem que fazer o quê? Se renovar a cada dia no Senhor. E como nos renovamos no Senhor? É buscando intimidade, relacionamento diário com o Senhor. Ele não fala para a gente se renovar só quando tiver batalha espiritual, só quando tiver lutas a serem travadas. Não. A preparação, o revestimento da armadura, ela tem que ser contínua, diariamente. Se nós
nos prepararmos só quando vier a luta, a gente já entra perdendo. Mas quando a gente se reveste de armadura, a de Deus, a batalha pode ser grande, mas a promessa é de vitória, porque o Senhor é contigo. Como foi dito também para Gideão. O que foi dito para ele? Varão valoroso, o Senhor é contigo. Vamos ler? Juízes, capítulo 6. A gente não vai ler todo o trecho nesse momento, mas você lê em casa. A partir do versículo 11 do capítulo 6 de Juízes, nos fala sobre um varão valoroso. Tem varão valoroso aqui? Tem varoa valorosa aqui? Sim, tem. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem te chamado pelo teu nome. A gente não chegou aqui à toa. O Senhor tem escolhido varões valorosos para batalhas, guerras, que vão ser vencidas por Ele, para Ele, porque dele é toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas Ele convoca guerreiros para a batalha. Juízes 6:11. Eu queria estar compartilhando 4 pontos que a gente verifica nessa passagem vivenciada por Gideão, e ele traz para nós também vivermos dessa forma. O Senhor deseja relacionamento conosco. Olha só o que diz o versículo 12. O Senhor é contigo, varão valoroso. No 14, nos fala, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? O que você acabou de declarar aqui, que você é um varão valoroso? Então, o que tem impedido da gente avançar, da gente crer, fazer o que o Senhor já confiou na nossa mão? Gideão, no versículo 15, ele diz, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Mas só que o Senhor, quando Ele nos chama, ainda que a gente se sinta acovardado, pequeno, e nós precisamos ser humildes diante do Senhor. Olhar para Ele, Deus soberano, mas que capacita na nossa fraqueza a cumprir a missão que Ele já estabeleceu para nós, porque não é só para nós. Olha quem está do teu lado aí. Deus nos chamou para abençoarmos aqueles que a gente puder alcançar. Sempre vai ter alguém que precisa da misericórdia de Deus, da palavra de vida, a palavra de esperança, de que o Senhor Jesus morreu, foi por mim e por você, para que a gente não viva só batalhando, mas que a gente desfrute da vitória que Ele tem para cada um de nós. Amém? Desde o jardim, o Senhor procurou relacionamento, não é isso? Todas as tardes o Senhor procurava quem? Adão e Eva, estava com eles para ter proximidade, intimidade, para que eles viessem a conhecer a Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele oportuniza para nós a experiência de receber dEle o carinho, o abraço, a palavra de vida. Quantas das vezes você estava cabisbaixo, com a cabeça para baixo, mas chegou alguém te trazendo uma palavra de vida. Falei assim, olha, não desanime, não desista, o Senhor é contigo. Você vai vencer, vai sair dessa situação, porque a batalha não é para que a gente desanime ou fique pelo caminho, ou até mesmo morra, mas é para que a gente
cresça, amadureça, para que a gente frutifique e para que o nome do Senhor seja exaltado em todo o tempo, em todas as coisas. Ele falou da pequenez dele, mas a palavra de Deus vem direta e ela é firme para mim e para você. A palavra de Deus é firme. A gente precisa de ser firmes, constantes na palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela tem um direcionamento no nosso coração. Portanto, eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. O 25 nos fala que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, Deus falou para ele, olha, você vai para a batalha, você vai vencer os midianitas como um só homem, mas não pode ir de qualquer jeito. Como é que você está nessa noite? O que é que você está precisando de ser acertado para que o Senhor revista da tua glória, do teu poder sobre as nossas vidas, para que a gente avance e numa só voz adore ao Senhor e a gente vença a batalha que for proposta. Você está disposto? O Senhor é contigo, varão valoroso. O 26 foi dito a ele, edifica ao Senhor teu Deus um altar. Tem coisa que precisa ser consertada, irmãos. Tem coisa que precisa ser derribada, tirada. Tem alguma coisa ocupando o espaço que tem que ser de Deus, no nosso viver ou no ambiente onde Deus quer atuar. E Ele te chama, Ele nos chama, Ele capacita e Ele prepara, Ele dá a condição. No versículo 27, e fez como o Senhor lhe dissera. No 32, ele, pois, derribou o altar de Baal. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e... Vou ler todo o versículo aqui não, porque senão a gente não vai ganhar tempo. E disse Gideão a Deus, falou assim, olha, eu quero te falar mais uma vez. Ele fez uma experiência com Deus. A condição de que ele estava era de covardia, lá no início, né, de temor, te falando assim, ó, eu não tenho nada, eu sou o menor, porque sou eu que tenho que fazer. O Senhor chama a quem Ele escolhe. Então, não olhe para o seu lado e diga, tem que ser fulano. Não, Deus chamou a cada um de nós para fazermos aquilo que Ele já estabeleceu. A gente precisa ir, irmãos, toma posse, tome a autoridade de Deus e declare a palavra para que a gente veja o poder de Deus na vida daquele que teme ao Senhor, porque o segredo dele é para quem? Para os que o temem. Ele tem segredos valiosos para cada um de nós e às vezes a gente só está olhando a superfície da situação, olhando os problemas, quando Deus está querendo que na minha vida e na sua, a gente não só desfrute de bênçãos para nós, mas para todo aquele que a gente puder alcançar. Mais uma vez eu repito, quero falar para você, Deus, como desde o início queria, era comunicação, intimidade, relacionamento, e também o fez com Gideão. Tanto é que ele falou assim, olha, então vou fazer um teste. Fez, depois fez outro, Deus também ouviu, e falou com ele lá no versículo 2 do capítulo 7. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Deus não vai dar a glória dele para o homem, nem que seja aquele que o conhece, que o teme, ou que se acha pequeno, ou que se acha grande. A glória é do Senhor. Porque
Abraão, chamado pai da fé, né, teve o seu filho já na sua velhice, e a sua esposa era estéril. É para que o homem não se glorie achando que é na força dele, ou é porque ele merece, é porque ele tem. Não. Se não for o Senhor fazendo, o homem não faz nada. Nós não temos condições de nada. Somos pó e cinza. Mas o poder de Deus, na vida daquele que crê, age poderosamente. Você crê no Senhor? Então não temas. Você vai ver maravilhas de Deus acontecendo. Versículo 3 do capítulo 7. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte. No meio de Deus, do povo de Deus, tem povo covarde e medroso? Tem, irmãos. Tem gente que só quer a bênção, mas na hora de se posicionar para ser um abençoador, ele se esquiva. Seja uma palavra simples, mas declare na autoridade do Senhor. Seja, às vezes, com os pés vacilantes, mas não deixe de caminhar em direção ao propósito de Deus que Ele já estabeleceu. O Senhor é poderoso, é Ele quem faz. Tinham 32.000. Então, voltaram do povo 22.000. E apenas 10.000 ficaram. Não é assim? Todos conhecem a palavra? Mas vamos ver. O Senhor ainda disse a Gideão: ainda muito povo há. Faz-os descer as águas, e ali tos provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo. Este contigo irá, porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo. Este não irá. E o versículo 6, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trazendo 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Irmãos, para a batalha que Deus estabeleceu, é só aqueles que se prepararem no Senhor. Ah, mas isso não é para mim. É sim, é para você. A preparação, ela deve ser contínua, renovada a cada dia, como a gente leu agora em Coríntios. Renovar no Senhor é o espírito, porque o corpo se corrompe, ele se deteriora, ele fraqueja, mas o espírito renovado avança. Você acha que Davi venceu Golias? Por quê? Porque ele tinha algumas pedrinhas, porque ele era bom de mira? Era o poder de Deus na vida dele. E o reconhecimento de que para Deus não fica gigante nenhum em pé. Qual o tamanho do gigante que está querendo te impedir de avançar, de lutar, de batalhar e vencer? Diante do Senhor ele vai tombar, em nome de Jesus. Amém? Se nós temos a certeza de que o nosso Deus é maior do que toda circunstância, a gente tem que chegar aqui à casa do Pai glorificando. Muitos ainda têm vindo de cabeça baixa, porque ainda não estão experimentando a plenitude da bênção de Deus. Mas Deus nos convoca para esse exército de pessoas preparadas a cada dia para lutar e vencer. Você está disposto? O Senhor te chama pelo teu nome. Ele é quem te fortalece, Ele é que te capacita. Olha o que aconteceu. Versículo número 8. E o povo tomou na sua mão a provisão
e as suas buzinas. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial. Ele ouviu a história de dois homens que estavam conversando no arraial inimigo, que disseram que tiveram um sonho, dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. O povo inimigo estava declarando tudo isso, irmãos. E às vezes o povo de Deus está fraquejando, está dizendo que está difícil, ou está desanimado, não está se comprometendo com o Rei da Glória. Precisamos nos posicionar nesse exército, irmãos. Batalha espiritual é diária, tem que se aprofundar, é na palavra, é na oração, é no devocional ao Senhor, é no relacionamento com Ele. Muitas das vezes batalhas não vão ser vencidas na espada, ou do jeito que a gente acha que é, mas tem que ser no poder da palavra de Deus. Amém? Deus tem dado na sua mão. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou ao Senhor. O que a gente leu aqui em todo esse tempo, irmãos? Precisamos de dia e de noite buscar a palavra, orar sem cessar, fazer como Neemias, né? Lá no início, de quando ele lamentou a situação dos muros, de como estava a sua terra, o seu povo, orou e jejuou. O Senhor fortaleceu suas mãos para a boa obra. Já acabou? Não. Teve momentos de que tinha que ter numa mão o quê? A ferramenta de trabalho, e na outra, a espada para a luta. Mas o Senhor é fiel. O Senhor honra aquele que se dispõe a batalhar no nome dEle. Se a batalha não for no nome dEle, irmãos, a gente não avança. Mas quando é no nome dEle, não tem o que fica de pé. Seja Golias, seja povo inimigo, qualquer um. E a gente sabe que tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas buzinas, que tocavam e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Quantas espadas foram levantadas aqui, irmãos, para que esse povo midianita fugisse? O povo de Deus precisa fazer barulho, mas o barulho que procede do Senhor. O Senhor precisa ouvir o que nós estamos, se nós estamos tocando, é a buzina dele, porque precisamos ter, não só fazer o barulho santo, mas ter a tocha acesa da palavra de Deus. O Senhor é aquele que vai vencer as nossas guerras. Sim, mas Ele nos prepara, nos orienta como vencê-las. Se nós nos posicionarmos, irmão, a gente vai ter um relacionamento saudável com o Senhor. Se nós entendermos como Gideão, que ele precisava era de cumprir uma missão. Qual a nossa missão? É evangelizar, é anunciar as boas novas de salvação, é proferir a verdade da palavra de Deus, a justiça, e que o Senhor Jesus deu a sua vida para que nós alcançássemos a vida eterna no céu com o Pai. Então não abra mão por nada desse mundo temporário. Precisamos
consertar o que precisa ser consertado, derribar os altares que às vezes têm sido levantados, que está de encontro ao poder de Deus agir no meu lar, no seu, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no relacionamento. Que altares estão atrapalhando o agir de Deus? Porque Deus não vai dar a glória dele a outrem. Mas a gente precisa se posicionar. Tira o que não é de Deus e levanta um altar de adoração ao Senhor. E por fim, revestimento do Espírito e sua armadura. É todos os dias, irmãos. Não é porque a gente um dia levantou a nossa mão ou abriu o nosso coração para o Senhor Jesus que a gente já está preparado. Não. É dia após dia. Renovação na presença do Senhor. São 24 horas do dia que temos, sim. Mas o que está sendo maior no nosso viver? É as circunstâncias do nosso dia a dia ou daquilo que fortalecemos na presença do Senhor em nosso devocional? Qual a palavra de Deus que a gente tem declarado no momento da batalha? Aonde está a nossa comunicação de relacionamento com Deus a ponto da gente ter a certeza de que essa situação vai passar em nome de Jesus? A batalha espiritual existe. A Bíblia trata disso normalmente como um fato cotidiano na vida do cristão. Mas ela nos instrui a não desfalecermos, mas renovarmos no Espírito a cada dia a força que vem do Senhor. Amém? Vamos estar finalizando. Queria que você ficasse de pé. Vamos estar orando, porque quem sabe o que é batalha espiritual e ainda não tinha se posicionado no exército de Deus, hoje a palavra de Deus é bem clara para nós. Eu creio que aquele que veio buscar sua bênção vai sair daqui hoje com ela, você crê? Não permita que nada venha dizer que o agir de Deus não é para você. Não pode ser a dor, não pode ser a culpa, não pode ser os impedimentos do inimigo. Nem o número do exército contrário vai fazer com que a gente desanime ou deixe de se posicionar na presença de Deus. O Senhor não precisa de muito. Uma palavra dele basta. E a palavra que ele tem para nós nessa noite é de prosseguir, é de vencer, é de permanecer buscando em intimidade, em alegria, porque Ele é o Deus vivo que nos resgatou. E não é para que a gente se perca no meio do caminho, mas é para que a gente cresça, amadureça, frutifique e semeie a boa palavra dEle em todo tempo, em todo lugar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui está o Teu povo, Pai, sabendo que cada um tem travado a sua batalha diária. É permissão Tua, sabemos, para que a gente seja fortalecido, seja capacitado, porque Tu tem mais batalhas ainda a serem vencidas. Sabendo, Senhor, que quando colocamos em Ti, depositamos em Ti, Pai, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida. Tu és aquele que cuida, é aquele que fortalece, é aquele que faz prosperar. Por isso, Senhor, oramos, dê autoridade espiritual a cada um, para que nas batalhas, Senhor, sejam declaradas a Tua palavra. Que seja, Senhor, no momento de oração, fortalecidos, Senhor, para toda e qualquer situação, prosseguir, crendo que Tu és o Deus vivo. Cuida, Pai, do Teu povo. Dá a vitória, Pai. Faça, Senhor, que cada um, dentro da sua estratégia,
venha vencer o inimigo, que eles venham fugir, Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, acrescenta a vitória no lar, no trabalho, na saúde, Pai, no relacionamento e na missão que cada um tem para cumprir nessa terra no Teu nome. Oramos gratos a Ti, Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém.